Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar de Enzo Maresca, né? Até para ser meio que uma resposta a muita gente que tá ali me xingando nas redes sociais. Nem pode aproveitar a vitória do clube, né? Tem que ir lá xingar porque eu critiquei o Enzo Maresca na fase de grupos ou porque o fim da temporada da Premier League, em que o Chelsea não tava lá jogando um super futebol. E não pode criticar, entende, né? E, assim, eu acho essa cultura um pouco negativa, né? De você ter que fazer tudo apoio cego e tudo isso, né? Porque enquanto você é torcedor, você não pode falar nada de errado. Eu acho que isso é tudo que você não pode ter. Eu acho que, por exemplo, quando eu tô analisando, por exemplo, a seleção brasileira, a crítica é para melhorar. Eu não estou falando isso porque eu desejo o mal do cidadão. Eu quero que a pessoa melhore, eu quero que a pessoa faça melhor, que ela aprenda com seus erros, né? E eu acho que o Chelsea fez isso. Inclusive, um dos motivos pelo qual o Chelsea consegue resultados melhores é porque vem jogando um pouco mais com os laterais pelos lados. O Gusto parou de jogar no meio-campo. Vocês pararam para perceber isso? As últimas ótimas atuações dele foram por quê? Jogou mais pelo lado. Ele subiu mais o ataque pelo lado porque ele não constrói bem pelo meio. E o Maresca insistiu nessa ideia por muito tempo, estava dando errado. O time não estava engessado. E a gente vê, por exemplo, o Kunku não era um 9. Começou a jogar um pouquinho mais com o híbrido pelo lado e caindo pelo meio, criando um pouquinho mais, jogou melhor. Então, assim, tem que aprender. Eu quero que o técnico ele não seja teimoso. E a minha maior crítica ao Maresca era que ele estava sendo teimoso em um certo ponto da temporada. Mas ele foi super bem nesse Mundial de Clubes, porque eu acho assim, ele planejou bem todos os jogos do mata-mata. Se na fase de grupos o Chelsea não impressionava muito, no mata-mata o Chelsea não jogou mal nenhum jogo. Eu acho que isso é pouco comentado. A própria imprensa, assim, não fez muita questão de falar que o Chelsea deu uma melhorada e tudo isso. Por exemplo, a mesma coisa, fase de grupos, mata-mata, né? Eu acho que falta um pouco dessa análise. O Chelsea tem um crescimento grande do mata-mata para frente, não é só pela chegada do João Pedro. Isso tem dedo do Enzo Maresca. Óbvio que a chegada dele melhora muita coisa dentro da equipe. Ele é um jogador muito melhor do que o Jackson. Ele é muito melhor para mim do que o Delap. O Delap é um cara que pode até ter utilidades, mas do jeito que o João Pedro vem jogando, acho difícil assim que ele vai ser o titular da equipe, né? Pode ser que eles usem também essa ideia de, olha, o João Pedro joga um pouco mais recuado como 10, aí o Delap joga como 9, mas eu não vejo tanto assim, até pela maneira que o Maresca tomou as decisões desse mata-mata até agora. Mas a mudança ali para uma linha de 4, assim, a gente vê uma construção mais em linha de 4 atrás, essa ideia de um meio-campo mais forte, né? E menos, assim, os laterais invertem, mas continuam um pouquinho mais pelo lado, né? Então, assim, eu acho que esses ajustes foram importantes porque deu ao Chelsea mais funcionalidade. Os jogadores, acho que eles se entrosaram melhor, a comunicação dentro de campo funcionou muito mais efetivamente. E assim, o Chelsea que não teve, uma lerdeza para trabalhar o jogo, né? Eu acho que isso também foi fundamental. A velocidade que o Chelsea trabalhou muitas jogadas, o Chelsea fez bem mais armação rápida. Eu acho que, assim, é necessário para o time trabalhar em velocidade, porque, para mim, o grande problema que o Barcelona tinha com o Xavi, e o Flick deu uma melhorada até porque é a natureza dele, é que o time do Xavi era muito lento para trabalhar o ataque. Eu falava, você estava limitando a equipe, né? O ataque estava produzindo 70 gols, aí o Flick entra, ninguém é contratado. Na verdade, o Barcelona tem até menos gente, né? Não tem o João Cancelo, não tem o João Félix, entende, né? Tá trabalhando ali, óbvio. Alguns melhoraram, usaram gente da base, né? Mas assim, o time salta para 100 gols porque taticamente deu uma melhora. Óbvio que tem um custo do time ficar muito exposto defensivamente, né? Mas, para mim, assim, o Maresca, ele conseguiu trabalhar o jogo com mais velocidade, usou mais também ligações diretas. Eu acho que muita gente trata também isso como se fosse o terror do futebol. Não pode fazer um passe longo, não pode fazer essa armação, esse jogar em transição, tem que ser sempre ditando o ritmo e tudo isso, mas o Chelsea melhorou bastante o trabalho de marcação e melhorou bastante esse time de saber o momento de atacar, saber o momento também de recuar e tentar jogar em velocidade. Fizeram isso muito bem, tanto contra o Benfica lá, contra o Fluminense, o Palmeiras. O Fluminense foi uma atuação muito boa nesse aspecto. E acho que assim, se tivesse um pouquinho mais de pressão dos atletas e um Thiago Silva não tão iluminado, era uma goleada. E hoje, assim, foi muito bom e uma análise tática extremamente bem feita, né? Eu acho que isso tem que acontecer mais, né? O time tem que ser maleável, porque meu medo era, o Chelsea não fez um super segundo semestre de futebol. O time teve dificuldades, teve jogos ali que eram apertados, mas no final o elenco foi decisivo e, assim, a maior qualidade que eu posso dar ao Maresca é um time muito mais seguro defensivamente. O Chelsea foi a terceira melhor defesa da Premier League, se não me falha a memória, e, assim, ela sofreu mais de 20 gols a menos do que com o Saddam Pochettino. Então,
assim, houve uma melhora defensiva brutal, e olha que o goleiro é o Robert Sanchez, né? Perdão. E assim, isso realmente é uma coisa que é inegável. Defensivamente, o Chelsea é muito melhor, o Chelsea tem uma presença de meio campo muito mais bem estruturada, acho que, e não houve uma mudança fundamental dos jogadores que estão sendo utilizados, são basicamente os mesmos, é aí que a gente fala. Tática é muito importante, né? Eu acho que o ataque deu uma engessada no segundo turno, né? Porque estava sendo um dos melhores da Premier League e deu uma engessada no segundo. Óbvio que aí também não dá para jogar toda a culpa no Maresca, porque o Nicolas Jackson perdeu uma quantidade de gols assustadora. Alguns jogadores também caíram de produção, como é o caso do Palmer. Mas assim, a gente vê hoje o Palmer, por exemplo, é um bom exemplo de como o Maresca, a meu ver, fez concessões boas, colocando ele mais pelo lado, caindo mais pelo meio quando se faz necessário. Hoje o Palmer teve, assim, todo o mata-mata, o Palmer teve presenças melhores ali, jogando um pouquinho mais do lado direito, caindo um pouco mais, fazendo inversões quando se faz necessário. Isso é legal, entende? Porque dá mais liberdade. Ele é um jogador que tem capacidade de jogar como um bom 10. Entra na entrada da área hoje, conseguiu 2 ótimas finalizações, marcou os gols, mas ele é um cara que precisa ter essa liberdade de mão para se movimentar, até porque ele já jogou muito bem pelo lado na primeira temporada dele no Chelsea. Então, assim, essas mudanças, esses ajustes fizeram do Chelsea um time mais eficaz. E aí tem os méritos do técnico que fez uma leitura perfeita, sabia ali dos problemas do PSG em relação a dar muita liberdade para subir o ataque aos seus laterais, Hakimi e Nuno Mendes, laterais magníficos, mas é aquele negócio, se sobem muito ao ataque, podem dar muito espaço e às vezes está marcando uma linha muito alta e aí é um problema se consegue superar essa linha, né? E foi impressionante, né? Foi uma análise muito bem feita, mas aí também é aquele negócio, o técnico tem que se adaptar e usar os jogadores onde eles conseguem produzir melhor. Eu acho que aí é um sinal de um Maresca que amadureceu bastante e um pessimismo que crescia no Chelsea no aspecto de que a diretoria não fazia lá grandes mexidas, né, tipo, em termos de contratações. Agora o Chelsea pode sonhar um pouco na próxima temporada, no aspecto de que, assim, tem o João Pedro, que dá um acréscimo de qualidade brutal no ataque, vai chegar o Gittens para chegar ali pelo lado, pode ser uma peça bem importante para a equipe, tem o Estevão chegando. Os jogadores da defesa estão em grande crescente agora. O meio-campo nem se fale, tem a chegada do Andrei. O Chelsea tem uma equipe melhor para a próxima temporada. Assim, ainda pode jogar o Jackson na Arábia, contratar outro jogador ali. Se bem que eu nem sei se é tão necessário assim, mas assim, já tem 2 centroavantes ali, é o João Pedro, o Delap, já contrataram os jogadores para ali. Mas a questão é, o Chelsea, claramente, assim, esse mata-mata para o Mundial é uma virada de página. Uma ótima contratação que muda a realidade do ataque, melhores esquematizações táticas, um time que soube mudar, variar, se adaptar e não ficar muito previsível. Isso foi impressionante, foi realmente impressionante. E aí aquele negócio, dá a César o que é de César. O Maresca que começou super bem no Chelsea, o Chelsea fez um grande primeiro turno, teve um segundo turno que inegavelmente teve uma queda de desempenho, o time não fez grandes jogos, algumas partidas ok, jogaram bem, mas assim, na maior parte era um time que estava sofrendo, não estava jogando de maneira fluida, mas o time conseguiu se reencontrar e aí o cara tem todos os méritos nisso e tira aquela imagem de que o Chelsea poderia dar uma de Tottenham do Postecoglou. Começou bem e depois foi se desmontando. E agora ele tem nada mais nada menos que 2 grandes títulos, né? Tipo, ok, a Conference talvez você considere grande título ou não, isso aí cabe a você. Mas assim, a Copa do Mundo de Clubes é inegavelmente grande, né? E é o primeiro de todos. O Chelsea vai poder se gabar disso para sempre. É o primeiro campeão da história da Copa do Mundo de Clubes. E, assim, chega com moral para a próxima temporada, né? Ainda acho que precisa de um goleiro melhor que o Sanches, porque eu não confio 100% nele. Mas, assim, é um time que, assim, muda bastante a fisionomia do aspecto de que estava ali mostrando alguns sinais que eram preocupantes, o time não estava lá jogando um grande futebol no final da Premier League, mas é aquele negócio, né? O céu volta a ficar azul para o Chelsea e o time melhorou muito nesse mata-mata. Agora, assim, quanto tempo de descanso até a pré-temporada? Imagino que não muito, acho que logo no começo de agosto o Chelsea já está jogando de novo. E agora é ver aí como que o time ainda vai contratar, vai vender, isso também. É interessante ver como o Chelsea ainda se movimenta no mercado, quem eles ainda pretendem contratar. Eu não acho que a zaga seja de tanta necessidade assim. Eu gosto dos nomes, o Chalobah tá jogando demais. É até criminoso o Chelsea pensar em vender o cara porque ele é muito bom. O Cole tá jogando mais, uma crescente muito grande. Laterais do Chelsea, talvez um lateral esquerdo reserva seria uma boa contratação. Talvez mais um ponto esquerdo se um concurso realmente for negociado. Aí o Chelsea poderia até pensar grande, trazer um Xavi Simons. Não acho que é o que vão fazer, mas ainda assim podia pensar grande também nesse aspecto. Então, assim, fato é que
deram peças melhores, né? O time cresceu de qualidade e o Maresca soube utilizá-los. O Andrei muito bem, desde que conseguiu minutos aí no Chelsea. E é claro, a gente tem aí que elogiar o João Pedro, que assim, traz uma dinâmica diferente e aí facilita o trabalho do técnico, porque ele executa aquilo que se espera do jogador da função. Então, agora é ver, né? Maresca prova seu valor com muita veemência nesse mata-mata. É um Chelsea que consegue um título gigante e agora, mais do que nunca, ele cessa questionamentos e consegue ir para a Premier League agora com muita confiança da torcida e da diretoria que bancou ele, que quis dar a ele esse projeto, né? O Chelsea, vale lembrar, não quis contratar um técnico de primeiro escalão, não que também houvesse muitos disponíveis no mercado, né? Mas ainda assim o Chelsea deferiu ele, o técnico que foi campeão com o Leicester da Championship, né? Assim, pouco experiente, mas a verdade é que assim, tá ali conseguindo, nesse momento aí, o maior título de sua carreira, um dos maiores títulos da história do clube. E agora a próxima temporada, obviamente, vai ter que lutar por um top 4, né? Quem sabe até mais agora com a melhora do nível do time. Vai estar na Champions, vai ser diferente esse esquema de rotação do time, né? Então, se perguntar agora o que o Chelsea faz na próxima temporada. Mas certamente é um time que vai com ambições maiores para a próxima temporada, porque o que a gente viu hoje aí foi realmente impressionante. E a demonstração, né? Um bom técnico pode fazer muita diferença nesses momentos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.